Oi, gente. Vamos mais para uma aula de química? A aula de química hoje vai ser hidrocarbonetos. Hidrocarboneto nada mais é do que uma função orgânica que contém apenas átomos de hidrogênio e carbono. Observe, hidro remete a hidrogênio, carboneto a carbono. Aqui eu tenho dois exemplos de hidrocarbonetos. Só tem átomos de hidrogênio e carbono. Quando aparece um outro átomo que não é hidrogênio, vai gerar uma nova função orgânica. E nesse caso aqui específico vai ser cetona. Não vou entrar em muito detalhe porque a aula de hoje é destinada a hidrocarboneto, mas a gente vai estudar essa função também em aulas posteriores. A principal fonte de hidrocarboneto é o petróleo. Do petróleo a gente consegue extrair vários hidrocarbonetos, como gás natural, gás de cozinha e a gasolina e o diesel, entre outras substâncias hidrocarbonetos. Observe, daí você pode ter uma ideia da importância dessa função orgânica chamada hidrocarboneto para o comércio mundial. Né? Vamos aprender agora a classificar os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são classificados de acordo com o fechamento da cadeia. Ela pode ser aberta e fechada. Aberta é aquela que possui extremidades, como é o caso aqui, ó, início e fim. E fechadas são aquelas que formam estruturas cíclicas, como essa daqui. As cadeias abertas são subdivididas em alcanos, alceno, alcino e alcadieno. As fechadas se dividem em não aromática e aromática. A não aromática recebe o nome de cicloalcano ou ciclohexano. Vamos ver aqui a imagem. Aqui eu vou ter uma estrutura aberta, como vocês podem ver, tem extremidade, e possui 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. Todas essas ligações entre átomos de carbono são simples. Quando isso acontece, eu vou ter um alcano. Esse alque, aqui, quando não vem iniciado por ciclo, ciclo a gente lembra logo de cadeia fechada, tá certo? Esse alque, sem nada, sem ser antecedido por ciclo, a gente vai lembrar a cadeia aberta. Boa? Esse AN aqui representa a simples ligação entre carbonos, tá certo? Toda vez que eu tiver uma cadeia carbônica que contenha hidrogênio e carbono, todos eles com ligação simples entre carbonos, eu vou ter um alcano. Aqui um outro exemplo de alcano. Isso aqui é uma cadeia ramificada. Boa? Vamos ver aqui uma estrutura do alceno. Observe, só tem um carbono e hidrogênio também. Mas aqui aparece uma coisinha diferente. Eu tenho uma dupla ligação. Lembrando que alque, para todos os alque aqui que não inicia com ciclo, vai ser remetente de cadeia aberta. Agora, esse EN aqui ó, representa a dupla ligação entre carbonos. Ou seja, é alceno porque apresenta apenas uma dupla ligação na estrutura carbônica, na cadeia carbônica. Ok? Alcino vai ser aquele hidrocarboneto aberto que representa uma tripla ligação, como é o caso aqui da imagem. A tripla ligação aqui. E um detalhe. Olha essa estrutura aqui, eu tenho duas ligações duplas, né? A gente viu que a ligação dupla é representada por N. Se eu tenho duas, então eu tenho um diN. Se tivesse três, ia ter um trien. E assim vai, né? Ó, esse D aqui representa duas ligações duplas. De boa? E esse A aqui entrou só por sonoridade. O português gosta de uma coisa mais fluida, sonora. Né? Aí encaixar essa letra A para dar mais sonoridade ao nome. De boa isso aí? De boa, né? Agora vamos aprender a escrever a fórmula molecular utilizando as fórmulas especificadas. Né? Então, lembrando que a fórmula molecular nada mais é do que contar os elementos químicos. No caso de hidrocarboneto, só vou ter dois, que é carbono e hidrogênio, e ver quantas vezes eles aparecem. Né? Sabendo disso aí, eu tenho o quê? A fórmula molecular. Vocês estão lembrados disso, né? A gente sabe que
os compostos orgânicos, às vezes, podem ter uma cadeia enorme, né? 20, 30, 50 carbono, né? Então, essa fórmula aqui vai ajudar a gente a contar o número de hidrogênio do hidrocarboneto, bastando saber apenas o número de carbono, tá certo? Vamos treinar aqui. Aqui eu tenho quantos carbonos? Tenho 1, 2, 3, 4. Se eu for aplicar nessa fórmula aqui, ó, vou ter o quê? C4, aqui 2 vezes N, que é 4, né? 8 mais 2, 10. Então, vou ter 10 hidrogênio. Eu só tenho 10 hidrogênio. Bem, vamos ver aqui, ó. Copiar 4 carbonos e vou botar as ligações deles aqui, ó. Lembra, né? Quando não aparece nada, a gente considera hidrogênio. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hidrogênio. Então, a fórmula aqui ficaria o quê? C4, 4 carbonos e 10 hidrogênio. 4 carbonos é fácil contar. Imagine 50 carbonos, ficaria contando a quantidade de hidrogênio. É mais fácil contar os carbonos e aplicar aqui na fórmula. De boa isso aí? De boa, né? A fórmula do alceno fica CN2N. Do alcino e alcadieno são idênticas. Fica CN2N menos 2, CnH2n menos 2. Aqui é referente ao carbono e esse aqui ao hidrogênio. De boa? Já está com dúvida? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Vamos pegar o do alcino. O alcino tem quantos carbonos? Tem 1, 2, 3, 4. Vamos jogar aqui na fórmula. Eu sei que tem 4 carbonos, né? Aplicando a fórmula, vou ter quantos hidrogênios? 2 vezes 4, né? 8 menos 2, 6. É só isso. A gente consegue calcular a fórmula molecular de forma simples. Só basta saber o número de carbonos que tem. E aplicando nessa fórmula. A gente viu, né, que as cadeias fechadas recebem o nome ciclo antes, né? E esse AN aqui, estão lembrados? Esse AN aqui remete à ligação simples entre carbonos. Não é o caso aqui, ó. Eu vou ter só ligações simples nesse ciclo aqui, ó. E a fórmula de ciclo é um pouco diferente da fórmula aberta. Ó, o alcano aqui tem esse mais 2. E aqui não tem esse mais 2. Vamos ver aqui por que isso acontece? Primeiramente aqui, vamos entender um negócio. Ó, quando ocorre ciclo, eu vou ter que ligar esse carbono com esse aqui, né? Lembrando que esse carbono aqui, ó, tem um hidrogênio, aqui tem um outro hidrogênio, né? Quando eu faço essa ligação, vai sair quantos hidrogênios? Vai sair 2 hidrogênios. Esse daqui com esse. Para eles poderem fechar a molécula. Fechando vai ficar o quê? Um quadrado. De boa? De boa, né? Ou seja, o ciclo alcano ele vai ter 2 hidrogênios a menos do que o alcano normal. Por isso que esse mais 2 aqui, ó, que estava aqui, ó, sumiu da fórmula. De boa? Observe. O alceno também aqui, ó, tem forma similar ao alcano. Por que isso acontece? Porque ele vai ter uma ligação do tipo π. Quando eu tenho uma ligação do tipo π, para formar ela, eu tenho que liberar 2 hidrogênios. Por isso que eu substituí também 2 aqui da fórmula do alcano. Ou seja, se eu souber a fórmula do alcano, eu consigo prever as demais fórmulas. Certo? Vamos praticar aqui. Vou copiar aqui a fórmula do alcano. Opa, CN, H2N mais 2. Se eu tiver uma ligação do tipo π, para formar a ligação do tipo π, eu tenho que liberar 2 hidrogênios. Então aqui, ó, vou subtrair menos 2 da fórmula do alcano. Professor, não estou conseguindo enxergar essa liberação de 2 hidrogênios. Vamos fazer aqui, ó. Isso aqui é um alcano, só tem ligação simples entre carbono, né? Quando eu for colocar uma ligação dupla, observe, eu vou perder esses 2 hidrogênios daqui, ó. Eu vou liberar esses 2 hidrogênios para formar uma ligação dupla entre carbono. Então, a diferença desse para cá vai ser menos 2 hidrogênio. Por isso que eu subtraí 2 da fórmula do alcano.
Se eu tiver duas ligações do tipo π, eu vou subtrair 4. Vixe, está enganando. Subtrair 4. De boa? Deu para entender? Deu, né? Observa aqui. Se eu subtrair 4 da fórmula do alcano, vou chegar nessa daqui, ó, na fórmula do alcino. E observe, tem duas ligações π aqui, ó. Isso é uma maneira do cara memorizar de forma intuitiva, né? Mas se você quiser memorizar na fórmula normal, tá de boa também. E para finalizar aqui, ó, o alceno, ciclo alceno, toda cadeia fechada recebeu o nome ciclo na frente aqui. Se não for não aromática, né? E esse em referente à dupla ligação, que está aqui, ó. E observando aquele esquema lá, como tem uma insaturação, eu vou subtrair 2 hidrogênio a mais do que um ciclo alcano normal. De boa? A aromática, ela recebe um nome especial, né? A gente já conhece que é aromático. A fórmula desse aqui, que é o anel benzeno, né? É C6H6. E aqui eu vou ter uma estrutura cíclica com alternância de ligação duplas e simples. Um detalhe aqui, ó, cuidado para não confundir. Aqui eu tenho 6 carbonos também e aqui também. Mas aqui eu só tenho ligações simples. Cuidado para não confundir essa molécula com essa daqui. De boa? De boa, né? Vamos agora aprender a dar nome aos compostos orgânicos. Para você ter ideia, a gente conhece atualmente mais de 15, né? Milhões de moléculas orgânicas. E cada molécula tem um nome próprio e único. Ou seja, não posso ter moléculas diferentes com o mesmo nome, né? Vou botar até aqui para vocês lembrarem, né? Não posso ter uma molécula A e B diferentes com o mesmo nome. Isso aqui é impossível. De boa? Vamos entender aqui o que é o PAC. E o PAC é um órgão internacional que ele normatiza a nomenclatura de tudo relacionado à química. Ó, esse é IU, PAC, vem dessa sigla em inglês aqui, ó. Tá vendo? Pelas iniciais dessa sigla aqui, desse nome em inglês. Eu não sou muito bom em inglês, né? Vou falar em português. A União Internacional de Química Pura e Aplicada. Isso aqui seria a tradução desse nome. De boa? Quando eu falar de acordo com o IPAC, quer dizer de acordo com as normas internacionais. Beleza? Vamos para lá. Ó, um nome, vou botar aqui uma molécula orgânica chamada metano, por exemplo. Ele é dividido em 3 partes aqui, ó. Segundo é o PAC, né? Essa primeira parte eu vou chamar de prefixo. A parte do meio eu vou chamar de infixo. E a parte final eu vou chamar de sufixo. De boa isso aí, né? A parte inicial do nome está relacionada à quantidade de carbonos que ele possui, né? Se ele tiver um carbono, vai ser met. Se tiver 2, et. 3, prop. 4, but. 5, pent. E assim sucessivamente. Até quantos carbonos tiver, né? Mas para a gente, será interessante a gente estudar até 10 carbonos. Que a partir disso eu acho um pouco exagerado, tá bom? O infixo está relacionado com as ligações entre carbonos, que a gente viu, né? Se for simples, recebe o nome de an. Se for dupla, recebe o nome de en, está aqui embaixo. Se for tripla, recebe o nome de in. Se tiver duas duplas, eu vou ter um di-en. Se eu tiver duas triplas, eu vou ter um di-in. Um detalhe aqui, pelo novo acordo ortográfico, esse prefixo di aqui, ó, tem que ser separado do if, do in. Ia ficar o quê? Din-in. É uma atualização do novo acordo ortográfico. E por fim, a gente vai estudar o sufixo. Sufixo nada mais é do que a função orgânica. São grupos de moléculas que contêm propriedades semelhantes, certo? E existem diversas funções orgânicas. A que a gente está estudando hoje é hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio. Observa aqui, ó. Todos os hidrocarbonetos, toda a nomenclatura de hidrocarboneto vai terminar com a letra O, que é a parte final aqui do nome, tá certo? Se for um álcool, vai terminar com ol. Se for um aldeído, um al, e assim sucessivamente. Observa aqui.
O hidrocarboneto é a base das demais funções, né? O álcool nada mais é do que uma sequência carbônica que contenha uma hidroxila que é ligada a carbono que faz ligação simples. Só isso. E todos os álcools vão terminar com o nome ol. O principal exemplo aqui que a gente tem é o etanol. Ó, an, ligação simples, et, dois carbonos. Se eu fosse copiar, ia ficar assim, ó. Et é dois carbonos e tem um grupo OH, que é o grupo referente ao álcool. Tá vendo como é interessante o cara saber a nomenclatura e relacionar? O foco de hoje da gente é só hidrocarbonetos. Sei que inicialmente é difícil, assim, de relacionar os nomes, mas daqui para o final da aula de hoje, vocês vão estar prático a fazer isso. Vamos lá para o treino. Lembrando aqui que aqui tem mais nomes de prefixo. Então, eu só vou cobrar vocês até 10. Que o vestibular também só pede até 10. Acima disso é exagero. Agora vamos aprender a dar nome dos alcanos, que são cadeias abertas, onde só há simples ligações entre carbonos. Os alcanos também podem ser chamados de alcano, escrito dessa maneira. Ó, ligação simples entre carbonos. Essa nomenclatura aqui está em desuso. Vamos focar mais nessa aqui, alcanos e parafina. Parafina, na tradução para o português, fica pouca afinidade, ou seja, pouco reativo. E lembrando, a forma molecular dos alcanos ficaria como CN é igual a 2N mais 2. A forma molecular fica CN H2N mais 2, dos alcanos. Lembre que o infixo, que é o nome do meio, a ligação simples é AN. Tá certo? Lembrando que essa ligação é válida entre carbonos, ligação simples entre carbonos. Como a gente só está trabalhando, por enquanto, com hidrocarbonetos, hidrogênio e carbono, o sufixo aqui orgânico vai ser, a função orgânica vai ser hidrocarboneto e o sufixo vai ser O. Vamos lá, né? Observe, aqui eu só tenho um carbono. Como é um carbono mais simples, não faz ligação com outro carbono, para ter o infixo AN, né? Então vamos considerar esse carbono mais simples com essa terminologia AN, tá certo? Já que não liga com ninguém, aí o PAC adotou como AN. Como ele só tem um carbono, o prefixo vai ser um carbono MET. Bota aqui o nome MET. O infixo, que é AN, ele recebe AN, mas esse AN é entre dois carbonos. Como esse é o mais simples, foi adotado isso também. E o grupo funcional O, né? Então fica metano. Isso aqui é o gás natural que a gente trabalha, né? Abastece carro e é utilizado até como gás de fogão também. Observa aqui, aqui eu já tenho dois carbonos, né? Ligação simples entre carbono. Se é simples, o infixo vai ser AN, né? Então, dois carbono, o prefixo é ET. Ligação entre carbono simples, AN. Grupo funcional hidrocarboneto, O. Etano. Vamos para mais um. Aqui tem 1, 2, 3. 3 carbonos. Se é 3 carbono, o prefixo é prop. Vai ficar pro, ligação simples, AN, e grupo funcional, hidrocarboneto, O. De boa? Esse aqui, eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. O prefixo é 4, então fica but, ligação simples, AN, hidrocarboneto, O. Butano. Esse aqui é o gás de cozinha. Aqui eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbono. Olhe na tabela. 6 hexa. Ligação simples AN, hidrocarboneto O. Hexano. Aqui eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbono, prefixo oct. Ligação simples AN, hidrocarboneto O. É tranquilo, né, gente? Esse aqui é a gasolina da gente. Um detalhe, a gente só está trabalhando, por enquanto, cadeias normais. Na próxima aula a gente vai estudar cadeia ramificada.
Mas se a gente tiver um alcano ramificado que tem 8 carbonos, também vai ser considerado gasolina. De boa? Vamos estudar agora os alcenos. O alceno também pode ser chamado de alqueno. O alcino vai ser alquino, pode ser chamado também alcadieno e assim sucessivamente, né? Lembrando que o infixo aqui para os alcenos vai ser em. Em remete ligação duplas entre carbonos, tá certo? E também são chamados de oleofinas. Por que isso, professor? Porque acima de 5 carbonos, ele tem a propriedade de formar óleo. Os óleos de cozinha são derivados de alceno. Eles não são igual a alceno, são derivados de alceno, tá bom? De boa. Agora, quando a gente tem uma insaturação, né, que é a ligação dupla entre carbonos, que nesse caso está aqui, né? A gente vai ter que começar a contar os carbonos para informar qual carbono encontra-se a insaturação. De acordo com a IPAC, a insaturação devemos formar o número de carbono que contém a dupla ligação da cadeia com o menor número possível. Vamos ver um exemplo aqui. Vou numerar daqui. 1, 2, 3. Esses dois carbonos aqui contêm a dupla ligação. Né? Qual o menor número entre os dois? Seria 1. Então, pela nomenclatura, tem que usar 1 referente à dupla ligação. Vamos ver aqui, né? Eu posso contar o carbono de duas maneiras, sequência carbônica aqui. Vou fazer isso aqui porque é a primeira vez, tá certo? Eu posso contar nesse sentido aqui, 1, 2, 3, 4. Ou posso contar aqui nesse outro sentido. 1, 2, 3, 4. Qual o sentido que eu devo contar? Pela IUPAC, eu devo contar pela extremidade mais próxima da dupla ligação. No caso aqui, seria nessa sequência aqui. Então, vamos dar o nome para esse composto? 4 carbono seria a terminação quê? But. Qual o carbono que contém a insaturação? É 1 e 2. Qual o menor número entre eles? Seria 1, né? Então, devo botar o número aqui antes do infixo. O infixo aqui para dupla ligação é em. E termina com o grupo funcional, que é hidrocarboneto. De boa? Opa, apagou aqui. Hidrocarboneto de boa. Gente, eu vou ter que falar isso aqui porque essa regra mudou em 2003, salvo não me engano. Ainda tem vestibulares que ainda botam a nomenclatura antiga. Eu vou mostrar aqui, mas a gente não vai trabalhar com ela. Vou mostrar só para você saber que existe, né? Antigamente, a dupla ligação, esse número aqui, da dupla ligação, era simbolizado na frente. Assim, a molécula tinha esse nome, buteno, ou buteno 1. Podia ser desses dois nomes. Isso aqui é a nomenclatura antiga, tá certo? Se você se deparar com esse nome aqui, vocês têm que entender que é uma molécula desse estilo. Porque o número que era para estar na dupla ligação, que hoje é a forma correta no meio, antes do infixo, antigamente era escrito no início ou no final, tá certo? Eu não vou trabalhar assim não, porque desde 2013 quase não está sendo usado mais em vestibulares. Vamos lá, né? Observe essa molécula aqui. Tem quantos carbonos? 2, né? Tem dupla ligação? Tem, né? Então vamos lá, né? 2 carbonos recebe o nome de ete. Dupla ligação tem. Qual o número da dupla ligação? Se eu for contar, qual a extremidade mais próxima da dupla? Tanto faz, né? Contar daqui ou daqui. Vou ter 1, 2. Se for contar inversamente, vou ter 1, 2. A dupla sempre vai estar no carbono 1, né? Então bota aqui, 1 eno. De boa? Agora um detalhe aqui também, pessoas. Como esse carbono aqui não tem outra possibilidade de nome, a gente pode botar aqui, eteno, tá certo? Porque só tem 2 carbonos, obviamente a ligação dupla vai estar no primeiro carbono. De boa? De boa, né? Observe isso aqui, eu tenho quantos carbonos? Tenho
lembrando, né? Quando eu devo numerar, eu tenho duas extremidades. Tenho essa, tenho essa. Sempre eu devo começar a numerar da extremidade mais próxima da dupla ligação, da insaturação, né? No caso, seria nesse sentido aqui, ó. Tenho 1, 2, 3. Tenho 3 carbonos. Então, o nome aqui, ó, ficaria o quê? 3 carbono prop. Fica prop, prop, número do carbono que contém a ligação, o menor número possível, no caso seria 1, 1, eno. E boa? Olha um detalhe aqui, ó. Essa molécula, essa dupla ligação que está aqui, pode vir desse lado também, né? Nesse caso aqui, eu ia começar a contar de onde? Do lado mais próximo da insaturação, né? Então, ia ser nesse sentido aqui, ó. 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho o quê? Prop, 1, eno. Observe, só tenho duas possibilidades de escrever essa molécula. A ligação dupla aqui e aqui. Como os nomes são iguais, então as moléculas aqui, ó, são iguais. De boa? Para vocês terem ideia, as moléculas não ficam paradas assim, elas ficam se movimentando. Vamos ver uma imagem aqui para vocês terem uma noção. Tá vendo o mouse aqui, ó? Ele está representando o movimento das moléculas. É um movimento aleatório. E esse movimento recebe o nome de movimento browniano. Ou seja, um movimento caótico, tá certo? As moléculas vão estar girando constantemente. Vamos ver aqui o exemplo. Aqui é o propeno. Propeno 1N, que a gente estava estudando, né? Uma dupla ligação e um traço. Observe, ela está girando aqui, ó. Essa molécula agora vai estar assim, ó. Aqui está a dupla ligação. Aqui ela vai estar desse estilo assim, ó. E aqui ela vai estar nesse estilo. Ou seja, se eu for dar nome a todas essas moléculas, vai ser Pro 1 eno. Observe, só tenho duas possibilidades de colocar a ligação dupla. A primeira possibilidade eu vou botar assim, ó. Uma possibilidade aqui, ó. E se eu for botar a ligação dupla nesse sentido aqui, ó, eu vou ter, assim, nomenclaturas idênticas, né? Ou seja, é a mesma molécula. No caso aqui, ela só virou, só está girando. Agora, detalhe. Isso é válido até 3 carbonos. A partir de 4, eu não posso considerar isso. Vamos copiar aqui 4 carbonos. Aqui eu tenho 4 carbonos, né? Vou botar uma dupla aqui e uma dupla aqui, ó. Observe. A dupla está no carbono diferente. O nome dessa molécula aqui, ó, ia ser ia ser buta 1N. Aqui ia ser buta 2N, porque está no carbono 2. E aqui vai estar no carbono 1, tá certo? Agora um detalhe, essa molécula aqui pode girar, né? Pode girar, né? E essa dupla ligação pode estar aqui, ó. Se ela tiver aqui, ó, ela vai ter o mesmo nome que essa. Vai estar no carbono 1, né? Então vai ser but 1N também. Essas aqui são iguais, porém essas aqui são diferentes. Observe, não é o mesmo caso desse aqui. Nesse caso aqui, eu só posso ter essas duas. Aqui não, eu posso ter essas duas e essa outra. Então, a partir de 3 carbonos, depois de 3 carbonos, sou obrigado a informar onde está a dupla ligação. De boa? Voltando aqui, a gente já viu essa molécula aqui no exemplo, né? Então, 4 carbonos, né? Eu vou começar a numerar do lado mais próximo da insaturação. No caso, seria esse. Então, 1, 2, 3, 4. Como ele tem 4 carbonos em diante, eu sou obrigado a informar onde está a dupla ligação. No caso, entre 1 e 2, o carbono que tem menor número é 1. Então, fica o quê? 4 carbono, but. Número 1, que representa onde está a dupla ligação. O infixo, que é em, que representa a dupla ligação. E o hidrocarboneto, que é representado por O. But 1N. Nesse caso aqui, ó, observe. Qual o lado mais próximo da dupla ligação?
Tanto faz, né? Eu começar a contar desse lado ou do outro. Então são equivalentes. Então eu vou contar nesse sentido aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Mas como tem 4 átomos de carbono, sou obrigado a colocar, tá certo? Vamos lá. Então vai ficar o quê? But 2. O número sempre vem antes do infixo. Eno. De boa? Vamos para mais um. Agora vamos estudar o alcino, né? O alcino também pode ser chamado de alquina, como eu já tinha dito, né? A fórmula molecular do alcino vai ficar o quê? CnH2n-2. Só para relembrar a fórmula, tá certo? Ó, o infixo aqui será in, tá certo? Representa a tripla ligação entre carbonos. Observe, só vou ter alcino e alceno a partir de 2 carbonos. No 1 eu não posso ter, porque eu vou ter que ter uma tripla ligação entre carbonos, entendeu? De boa isso aí? De boa. E um detalhe aqui também. A gente sabe que a ligação do alcino, por exemplo, igual a esse aqui, o carbono 1, aqui o carbono 2, 3 e 4, tá certo? A ligação do alcino, aqui tem um hidrogênio, vou botar aqui o hidrogênio. A ligação do alcino é de 180 graus. Ou seja, é uma reta. Toda vez que for representar um alcino, por exemplo, representar aqui no meio dessa molécula, tenho que representar ele de forma reta, tá certo? Por causa do ângulo da geometria molecular dele. De boa? De boa, né? É a mesma coisa do alceno. Tem 2 carbonos, et, né? E ligação tripla. Eu poderia escrever esse nome também assim, ó. Et, carbono 1, né? Que sempre vai estar no carbono 1. E é o infixo da tripla ligação. E O, que é o hidrocarboneto. Etino. Tanto faz um ou outro. A mesma coisa aqui, ó. Como a gente viu, até 3 carbonos, se tiver saturação, eu posso escrever nessa fórmula também. Dessa maneira. Mas o nome mais correto seria esse. Prop 1 ino. Professor, não estou entendendo não. Por que o senhor botou 1? Porque eu devo começar a numerar da extremidade mais próxima da insaturação. No caso é essa. Então, 1, aqui tem outro carbono, 2 e 3. Aqui tem outro carbono, tá certo? Vamos para esse outro aqui, ó. Aqui eu vou ter um carbono. Começar a numerar da extremidade mais próxima da insaturação. 1, 2, 3, 4. 4 carbono. But. Qual o carbono que está com a dupla ligação? É o carbono 1, né? Que é o menor número possível. Então seria esse aqui, ó. 1 ino. De boa? Aqui, vamos numerar. Tanto faz, né? Nesse caso aqui. Começar daqui ou começar no sentido inverso. Começar nesse daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tanto faz porque a ligação está exatamente no meio da molécula. Se eu fosse contar no sentido inverso, também ia cair no carbono 2, a dupla ligação, tá certo? 4 carbono but. O número da ligação, onde está a ligação dupla, tem que vir antes do infixo. No caso aqui, ó, 2 ino, tá certo? Ó, o lado mais próximo dessa saturação é esse daqui. Então, vamos começar a numerar. Aqui tem um carbono, 1. Aqui eu tenho 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos. Se eu tenho 6 carbonos, o prefixo vai ser o quê? Hexa. Aí eu boto hexa, o número aonde se encontra a tripla ligação, né? Um carbono 1 no caso, o infixo e o nome do grupo funcional, que é O, representado por O, que é hidrocarboneto. Para finalizar aqui, ó, lembrando, toda vez que tiver aqui, ó, tem a tripla ligação. Eu vou ter um carbono aqui antes e um carbono depois, hein? Lembre-se disso. Tá certo? Aqui eu vou ter um carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbono. 8 carbono, prefixo oct. Qual o carbono que encontra a dupla ligação? No menor carbono possível. No caso aqui, 2.
A tripla ligação recebe o nome de in, né, o infixo, e o hidrocarboneto, o sufixo é O. Fechou aqui. Agora vamos estudar o alcaldieno. O alcaldieno também pode ser representado por aquelas paradas que eu vinha dizendo desde o início, né? Pode ser representado dessa maneira que está em desuso. A fórmula molecular seria assim, CN igual... Não, CnH2n menos 2. Bom, segue aquela mesma regra. Eu tenho que começar a contar pelo lado que mais próximo da insaturação, tá certo? Mas como aqui eu tenho que colocar duas dupla ligação, então aqui eu vou ter um diene, tá certo? Um diene. Como eu tenho que botar duas dupla ligação, a estrutura mínima, a menor estrutura possível que eu posso fazer vai ser um propano. Quando eu só tinha uma dupla ligação, poderia botar no etano. O etano seria a menor estrutura possível. E o alcino também, né? 2 carbonos dava para resolver. Mas para mim colocar duas duplas entre carbono, eu tenho que ter no mínimo 3 carbonos, tá certo? Então a gente vai começar a contar daqui em diante. Os alcadienos, ele recebe essa letrinha A para dar sonoridade na molécula. E essa letrinha aqui vai estar colada com um prefixo. Por exemplo, se eu tiver 4 carbonos, vai ser buta, para dar sonoridade. Se eu tiver 5, penta. Ele sempre vai estar do lado do prefixo, tá certo? Do jeito que a gente estudou no Alcene ensino, eu vou ter que identificar aonde está as duas duplas ligação. Ou seja, vou botar um número, por exemplo, 1, 2, em frente do infixo, que vai ser diene. De boa? De boa, né? Então vamos aqui. Ó, vamos ver o primeiro exemplo. Aqui eu vou numerar, tanto faz, né? Que como essa aqui a extremidade tem saturação, essa extremidade também tem saturação. Então, é equivalente, contar de um lado ou do outro. Se eu fosse contar aqui, ó, seria 1, 2, 3. Como só há essa possibilidade de eu colocar essas duas duplas ligação, eu posso chamar ele de propardiene. 3 carbono, sonoridade, a vogal sonoridade, diene referente a duas duplas ligação, e hidrocarboneto, que é o sufixo aqui. Mas se eu fosse colocar número, eu tenho que identificar qual o menor possibilidade, qual o menor número da dupla ligação, né? No caso aqui, entre esses dois carbonos, qual o menor número? Seria 1. E entre esses dois carbonos aqui, ó, o menor número seria 2. De boa? Ó, dupla ligação aqui, eu estou relacionando 1 e 2. Nessa outra aqui, eu estou relacionando 2 e 3. Então, o nome ficaria assim, ó. Prop, 3 carbono, né? A, para dar sonoridade. Aí vem 1, que é dessa dupla ligação aqui, ó. O menor número possível. Bota o vírgula e indica onde está o outra dupla ligação também. Nesse caso aqui está no 2. E termino com o infixo. Vai ser dien. E o sufixo vai ser O porque é hidrocarboneto. Vai ficar propa 1, 2, dieno. De boa? Tanto faz eu ter esse aqui como esse daqui. São a mesma molécula. Vamos ver esse outro exemplo? Aqui eu tenho qual o lado que está mais próximo da dupla ligação? Seria esse daqui, ó. Então, vou começar a contar nesse sentido. Tem 1, 2, 3, 4. Então, se eu tenho 4 carbono, recebe o nome de but. Mas como é um diene, entra a vogal aqui para dar sonoridade. Buta, tá certo? Quais os carbonos que contêm a dupla ligação? Entre esses dois aqui, ó, o menor número vai ser 1. E entre esses dois aqui, ó, o menor número vai ser 2. Então, vai ser 1,2. Esses números aqui sempre é colocado antes do infixo, né? Depois vem o infixo, dien. E o sufixo, que é O, que é hidrocarboneto. Beleza? Vou falar mais rápido agora para não ficar repetindo muito, para a aula ficar maçante. Ó, tanto faz eu contar desse lado ou desse. A insaturação está no carbono das extremidades. Então, vamos contar nesse sentido. Tem 1, 2, 3, 4,
5 carbonos. Se eu tenho 5 carbonos, vai ser pente. Com a vogal A fica penta, para dar sonoridade. Quais são os menores números possíveis para insaturação? No caso aqui, ó, seria entre 1 e 2 seria 1, entre 4 e 5 seria o 4. Ó, traço 1,4, o infixo, que é diene, e o sulfixo, que é O, que é hidrocarboneto. De boa? A mesma coisa aqui, ó. Tem uma dupla ligação aqui e aqui, nas extremidades. Vou começar a numerar. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos recebe o nome de but. Mas como é um dieno, fica buta. O número que tem o menor número possível para insaturação seria 1, 3, né? Fica 1 e 3, dieno. De boa? De boa, né? Gente, eu quero que vocês tenham a noção do seguinte. Quando pode ter alcadieno acumulado. Quando você vê esse acumulado, você vai ter a dupla ligação concentrada em apenas um carbono. As duas duplas ligações concentradas em algum carbono, em um carbono só. Observe, essa aqui e essa aqui. Então, vai ser acumulada nesse carbono. De boa? Quando eu tenho isolada, vamos falar logo de conjugada. Quando eu tiver conjugada, vai ser nesse sentido. Carbono fazendo dupla ligação, uma ligação simples e outro carbono fazendo dupla ligação. Observe. A distância entre as duas dupla ligação é uma ligação simples, ou seja, alternância de duplas e simples. E isolado vai ser quando eu tenho uma diferença maior do que uma simples ligação. Como é o caso aqui, ó. Nesse caso aqui, eu tenho uma alternância maior do que uma simples ligação, né? Então, aqui eu vou dizer que é um alcadieno isolado. Eu vou ter as duas duplas ligação bem afastadas da outra, tá certo? Acumulada é quando eu tenho as duas ligações coladas em apenas um carbono. E conjugada vai ser quando eu tenho alternância de duplas e simples. Boa? Para a próxima. Bom, chegamos agora na parte das cadeias fechadas, não aromáticas. Como é que a gente dá o nome? A gente faz aqui, ó, observe. Essa molécula aqui tem quantos carbonos? Tem 1, 2, 3. Dá o nome como se fosse uma cadeia aberta. 3 carbonos ficava prop, ligação simples, an, hidrocarboneto, propano. Para simbolizar que é feito um ciclo antes do nome propano. De boa? É bem simples isso aqui, né? Eu não vou entrar muito em detalhe mais, porque a gente já trabalhou muito. É só adicionar, só conta os átomos de carbono, escreve o nome normal, depois adiciona o nome ciclo na frente. De boa? Um detalhe aqui, ó. Aqui eu tenho 6 carbonos, começa com o prefixo X. Mas pela novo acordo ortográfico, o prefixo ciclo aqui, ó, tem que ser separado com o if quando se inicia aqui, ó, por H, tá certo? Ou então posso escrever também assim, ó. Removendo o H e cola aqui as vogais. De boa? De boa. Aqui é 8 carbono, fica octa. Octa quer dizer, né? Como as vogais aqui são iguais, tem que ser separado por if. Boa? E a nomenclatura é idêntica. 8 carbono fica octano. Cadeia fechada recebe o nome ciclo na frente. Só isso. Opa, voltei. Vamos para os alcenos. Gente, é o seguinte aqui. Os alcenos, vou ter que informar o carbono que está em saturação, né? Mas o alceno, eu só vou ter uma dupla ligação, né? Vai ter um carbono fazendo dupla ligação, né? Como eu vou começar a numerar, eu sempre vou começar a numerar pelo carbono que faz essa dupla ligação, né? Que eu vou escolher o número. Aí esse aqui é 1, o 2 vai ser necessariamente o carbono que está fazendo a dupla ligação. E assim, 3, 4 e 5. Tá certo? Ou então, vou até mudar de cor aqui, ó.
não necessariamente eu tenho que seguir essa ordem, tá certo? Eu posso seguir essa outra ordem aqui também, ó. Se eu chamar isso aqui de 1, necessariamente isso aqui vai ter que ser o 2. Vem 3, 4, 5, 6, 7. Opa, esse nome não era para estar aqui não. Esse aqui foi um erro de digitação, hein? Vamos lá, né? Se aqui for 1, aqui é 2 e assim vai. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observe. Se eu numerei esse aqui de 1, o 2 necessariamente tem que ser esse. Os dois carbonos que faz a dupla ligação. De boa isso aí? De boa, né? Ó, o nome ficaria o quê? 5 carbono, ente 1, que é referente a carbono que está fazendo saturação, eno. Mas como toda vez eu vou botar essa dupla ligação no carbono 1, eu posso chamar assim, ó, de ciclo peteno. Por quê? Porque só tem uma dupla ligação, né? E eu vou ter que começar a contar por ela, sempre vai cair no carbono 1. É uma configuração default, tá certo? Quando eu tiver ciclo penteno, opa, tá errado aqui, ó. Ciclo penteno. Sempre eu vou saber que a dupla ligação vai estar no carbono 1. Vamos aqui. Aqui tem 7 carbonos, né? Aí vem aquela regrinha lá. 7 carbono, o nome é hepta, né? Mas só fazer assim. Hepteno. Como tem que botar o nome ciclo e inicia com H, eu tenho que botar um if. Ciclo hepteno. De boa? Ou então tiro esse H e boto ciclo hepteno. Mas eu gosto mais dessa nomenclatura, tá certo? Como é 8 carbonos, inicia aqui com 1 também, não vou botar porque é a configuração default. Vai ficar como? Boto ciclo, traço, O, porque começa com vogais, octeno. De boa? E para finalizar aqui, vamos falar dos aromáticos. Opa. Os aromáticos, a gente vai ter o benzeno, que é um aromático simples. Se eu tiver 2 aromáticos condensados, estão colados aqui, ó, vai ser um naftaleno. Se eu tiver 3 aromáticos condensados em linha reta, vai ser um antroceno. Se eu tiver 3 condensados não reto, vai ser fenotreno, tá certo? Com isso aqui a gente conclui essa aula, ficou um pouco extensa, é bastante informação, mas a gente vai trabalhar muito, vai ficar fácil para a gente. Até mais, bons estudos.